Bom, falar um pouquinho sobre a Covid, né? A Covid, na verdade, quando eu tento tratar desse tema, é claro que historicamente a gente tem aí uma lógica, né? Uma pandemia que se inicia ali na virada de 19 para 20 do século 21, e que se alastra com uma voracidade muito grande no ano de 2020, enfim, e que chega até 2021 ainda cheia de interrogações. Da mesma forma que outras pandemias, é pouco provável que nós consigamos, do ponto de vista biossistêmico, identificar de onde partiu, identificar quais foram os lugares efetivamente de onde brotou esse processo. Fala-se muito da China, mas isso ainda é contestável, enfim. Mas eu gostaria de chamar a atenção para pelo menos duas abordagens interessantes quando a gente trata da pandemia do Covid-19. A primeira abordagem, eu chamo ela de sociológica antropológica. A segunda abordagem é uma abordagem histórica por excelência. Bom, a primeira, ela me diz respeito ao seguinte: o mundo estava preparado para uma pandemia? Bom, a resposta imediata é não. Mas por que não? Porque nós vivenciamos, talvez, os resquícios ainda do auge da nossa pretensão antropocêntrica, de acreditar que, de alguma maneira, a nossa ciência nos livrará de todo e qualquer mal. E a pandemia vem e ela diz assim: olha, meio que desce daí, desce do seu pedestal, desce dessa condição. Você vai ter que entender que nós todos fazemos parte de uma natureza e que essa natureza, às vezes, ela mostra os seus tentáculos, ela mostra as suas garras. Então, essa visão, ela é uma visão que me chama muita atenção. Uso até um exemplo muito interessante, enquanto professor de história, inclusive de ensino fundamental, alguns anos atrás, quando eu ia falar para os meus alunos, por exemplo, sobre a questão da revolta da vacina no Brasil, e falava-se ali na pandemia da gripe espanhola, os alunos tinham uma certa dificuldade de entender isso, de entender primeiro o que é uma pandemia, qual que é a proporção disso. E quando você fala dos números da gripe espanhola, não, matou 50 milhões, como assim uma gripe pode matar 50 milhões de pessoas? Mas por quê? Porque o olhar desses alunos era sempre o olhar de: nossa, mas não tinha tecnologia, não tinha medicina, como é que é isso? Como é que uma pandemia pode vir e desconcertar o mundo dessa forma? Hoje, eu acredito que seja muito mais interessante, mais fácil explicar a revolta da vacina. E se você pegar um outro gancho aí, só abrindo um parênteses, da mesma forma que lá no século XX, aqui também no século XXI no Brasil, o negacionismo, a negação dos avanços científicos, enfim. Então você tem uma lógica que ela é uma lógica que tem uma representatividade antropológica, e antropocêntrica, eu diria. E ao mesmo tempo social, porque biologicamente a pandemia do Covid, é claro, ela não escolhe classes sociais, assim como a gripe espanhola não escolheu, assim como outras tantas epidemias e pandemias não escolheram. Caso, por exemplo, da epidemia da peste negra dentro da Europa no século XIV. Mas é claro o retrato de que socialmente não há democracia, porque por mais que a Covid ela não escolha as suas vítimas, mas de um ponto de vista social, os elementos de controle eles ficam muito mais fragilizados nas populações marginalizadas. Então, se você precisa fazer um lockdown, se você precisa ter acesso a equipamentos de segurança imediata, é muito pouco provável que as populações marginalizadas tenham acesso a isso. Se você somar aí outros fatores, como por exemplo fatores culturais, o caso da Índia, por exemplo, do ponto de vista do enterrar seus mortos, do velar seus mortos, se a gente soma todos esses fatores, aí você tem um problema que vai além da questão biossistêmica, ela vai além da questão meramente biológica. A pandemia por si só, biologicamente, ela já é um problema. Agora, quando você soma fatores culturais, sociais, econômicos,
Aí a democratização da pandemia, ela não existe, né? De fato, as populações marginalizadas, as populações que de alguma forma economicamente não têm acesso, né, a equipamentos básicos de saneamento ou de segurança, seguramente essas populações sofrerão mais o impacto. E vale lembrar o seguinte, esse impacto de uma pandemia, ele não é um impacto qualquer, né? Ele é um impacto sistêmico, ele é um impacto que, claro, né, tem a ver com a circulação de pessoas, tem a ver com a circulação de mercadorias, tem a ver com processos produtivos, ou seja, a Covid-19, ela efetivamente ainda está em cena, né? Nós não temos nem como aqui profetizar algum tipo de resultado com relação a isso, mas seguramente, mesmo que ela seja contida do ponto de vista biológico hoje, esses impactos continuarão perpetuando aí por pelo menos 5, 6, talvez 10 anos, talvez 2 décadas em alguns lugares. A gente não sabe precisar isso ainda, mas de fato isso vai acontecer. Por quê? Porque o mundo teve que parar. Você pensar no mundo capitalista, pautado na velocidade, pautado no deslocamento humano, né, pautado nas relações de produção industrial cada vez mais vorazes e velozes. E de repente esse mundo, né, um vírus como que gritasse no ouvido desse mundo, ó, para, né, tem que parar, não tem outra forma. Então o mundo parado, né, no século XXI, ele é um mundo que obviamente enfrenta uma situação econômica nova, né? Nós temos que repensar equipamentos produtivos, nós temos que repensar estruturas, né, de circulação de pessoas e de mercadorias, nós temos que repensar até mesmo a circulação de ideias, né? Veja bem, as escolas tiveram que fechar, né? Os professores tiveram que repensar as suas estruturas, né? As indústrias perderam, por exemplo, mão de obra especializada e perderam mercado. Então, óbvio que isso afeta, no nível global, né, toda a lógica sistêmica do capitalismo. Por isso, existe aí uma estrutura sistêmica. E falar dela no Brasil, a gente tem, né, alguns elementos que são muito importantes serem lembrados, né? Primeiro, o Brasil não estaria como ficar de fora disso, porque nós estamos falando de uma pandemia, né? Então, independente de governo, independente de escolha, independente, né, de situação política, nós fatalmente passaríamos pela pandemia. Agora, é claro que a gente não esperava repetir, né, no século XXI, elementos que a gente viu acontecer nesse país, né, lá no século XX, enfim. Mas isso aí fica para um futuro episódio, que é o presente.